Olá a todos, né? Meu nome é Gustavo Henrique e sejam bem-vindos ao segundo encontro sincrônico do curso de Extensão em Ética Animal da UF, uma introdução ao debate sobre a consideração moral dos animais não humanos. O curso é ministrado pelo Dr. Luciano Carlos Cunha e disponibilizado em parceria com o Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Ética Animal da Universidade Federal de Berlândia, do qual eu sou coordenador. Para o encontro de hoje, seguiremos alguns critérios para melhor aproveitamento de todos. O professor realizará uma exposição sobre as principais teorias do valor. Em seguida, iremos abrir para perguntas, seguindo os seguintes critérios. Seguiremos a ordem do chat, esse chat de bate-papo que fica à nossa direita aqui. Isto é, caso queira fazer uma pergunta, nós pedimos que você se manifeste no chat, então nós lhe enviaremos uma solicitação para abrir o microfone e fazer sua pergunta quando chegar a sua vez. Uma vez que a gente abriu o seu microfone, a gente pede que a pergunta seja uma pergunta objetiva e feita no máximo em 1 minuto, considerando que a gente tem uma grande quantidade de inscritos no curso, né? E para que a gente possa dar voz, né? E que todos possam participar o máximo possível. E a gente vai dar prioridade a quem ainda não perguntou. Então, caso você tenha feito uma pergunta, caso você queira fazer uma nova pergunta, a gente vai dar prioridade primeiro a quem não perguntou, e aí, tendo a oportunidade, a gente manda a solicitação para ti, abre o microfone novamente, e aí sim você pode fazer sua pergunta. Bom, dito isso, eu passo a palavra para o professor Luciano. Caso eu tenha esquecido de fazer alguma outra colocação, professor, fique à vontade. Obrigado, Gustavo, e obrigado pela participação de quem veio assistir ao encontro. Boa noite. Então, eu decidi fazer esses 4 encontros, né, que restam, abordando temas específicos que não estão sendo abordados naqueles vídeos pré-gravados que nós colocamos lá na plataforma, né? Então, o porquê disso, né? Os assuntos que a gente vai abordar aqui, que são sobre teorias do valor, teorias éticas e teorias da ciência, eles não são essenciais para entender aquelas aulas naqueles vídeos, mas ajudam bastante não só a entender os assuntos daqueles vídeos, mas para pensar questões éticas em geral. Então, e como eu vi que pelas perguntas do encontro passado, que as principais dúvidas, em geral, são sobre teorias do valor e sobre teorias éticas e também sobre critérios para se determinar quando um ser é senciente ou não. Então, eu decidi dividir assim. Hoje a gente vai falar sobre teorias do valor. Nas 2 próximas, a gente vai ver sobre teorias éticas e qual é a relação delas com a questão dos animais não humanos. E na última, a gente vai fazer sobre teorias da ciência. Tá? Então, hoje nós vamos ver teorias do valor e já vamos ver qual é a relação que as teorias do valor têm com as teorias da ética e qual é a diferença entre esses domínios do valor e da ética, né, da ação correta. Então, eu preparei uma apresentaçãozinha aqui em PowerPoint, eu vou passando ela, tá? Então, vou compartilhar aqui o PowerPoint com vocês. Só vou configurar aqui para apresentar do começo. Vocês estão vendo o PowerPoint? Ok. Então, vamos falar sobre teorias do valor. Tá? Então, quando que a gente está raciocinando em termos de valor? Né? Quando que a gente está pensando no domínio do valor? É toda vez que a gente usa conceitos como bom ou ruim, ou melhor ou pior. Toda vez que a gente faz avaliações desse tipo. Tá? Então, por vezes, o termo valor é utilizado como sinônimo de princípios éticos. Por exemplo, quais são os valores que determinada pessoa segue? Tá? Só que não é esse uso que a gente vai utilizar aqui. A gente vai distinguir essas 2 coisas. Uma coisa são as teorias da ação correta, os princípios de ação que deveríamos seguir. Outra coisa são as avaliações sobre que situações são melhores ou piores, que situações são boas ou ruins. Então, toda vez que eu falar aqui em termos de valor, eu estou falando sobre avaliações sobre o que é bom ou ruim, melhor ou pior. O conceito de valor é uma coisa bastante ampla. Pode ser utilizado em vários contextos. Por exemplo, pode ser utilizado em avaliações sobre situações, né? Quais situações são boas ou ruins, melhores ou piores. Pode ser utilizado em referência a aspectos de uma situação e não como a situação como um todo. A gente já vai detalhar isso logo em seguida.
Pode-se usar para intenções também, quando se falar, será que aquela pessoa tem uma boa intenção ou tem uma má intenção? Né? Pode-se usar para avaliação de instrumentos, por exemplo. Se alguém diz, será que esse é um bom martelo? Né? Será que essa aqui é uma boa chave de fenda? O conceito de valor é bem amplo, mas aqui a gente vai delimitar e vai falar dessas duas aplicações do conceito de valor, que são sobre situações e aspectos de uma situação, porque, como a gente vai ver no próximo encontro, esses dois aspectos do conceito de valor têm relação direta com as teorias da ação correta. Tá? E depois a gente já vai ver o que difere exatamente esses domínios do pensamento. Né? Então, só para a gente deixar claro, hoje a gente não vai falar em termos das razões para agir a partir dos julgamentos de valor. Isso a gente vai deixar em aberto. A gente só vai trabalhar em cima dos critérios para avaliar situações como boas ou ruins, melhores ou piores. Situações como um todo ou aspectos dessas situações. Então, antes da gente começar, eu vou enfatizar aqui que tem dois tipos de nomenclaturas que são utilizados no debate em teorias do valor. Tá? Quando vocês ouvirem o termo axiologia, normalmente é um termo utilizado como sinônimo de teorias do valor. Tá? Axiologia e teoria do valor normalmente é utilizado como a mesma coisa. Tá? Dentro das teorias do valor, né, dentro do debate sobre axiologia, tem dois tipos de nomenclatura que significam a mesma coisa, só que utilizam termos diferentes. Só para a gente não cair em nenhuma confusão aqui, então seria o seguinte, por vezes se diferencia assim, valor para aquilo que é positivo, para aquilo que é bom, se usa o termo valor. E se usa o termo desvalor para falar daquilo que é ruim, daquilo que é negativo. E, por vezes, se utiliza, então, quem utiliza o termo valor e desvalor, normalmente utiliza a ideia de neutro em termos de valor para situações ou aspectos de situações que não são nem bons nem ruins. O valor deles é igual a zero. São neutros em termos de valor. Tem outros autores que utilizam outros termos para dizer a mesma coisa. Por exemplo, utilizam essa nomenclatura aqui. No lugar de falar de valor e desvalor, falam de valor positivo ou valor negativo. É a mesma coisa. Tá? Ou seja, valor positivo diz respeito ao que é bom, né? E valor negativo diz respeito àquilo que é ruim. É a mesma coisa. Valor negativo, então, aqui seria a mesma coisa que desvalor. Tá? E valor positivo é a mesma coisa que valor. E quando em vez de falar neutro em termos de valor, esses autores falam do valor neutro. Tá? Mas é a mesma coisa. Tá? Então, aqui a gente vai usar isso como sinônimos. Tá? Ok. Então, já entrando na discussão sobre teorias do valor, né, existem os modos de avaliação do valor. Né? Então, a avaliação do tipo bom ou ruim, quando a gente está avaliando, será que essa situação aqui ela é boa ou ela é ruim? Ela tem um único modo. É bom ou é ruim. Ponto. Vamos comparar com outro tipo de domínio do valor, onde tem dois modos de avaliação, que é o conceito de melhor ou pior. Melhor ou pior, em português a gente não tem uma palavra só para se referir a esses dois modos, mas em inglês tem, que é o seguinte, a avaliação melhor ou pior pode ser em termos de melhor ou pior do que, por exemplo, você dizer essa situação é melhor do que a outra, ou pode ser em termos de melhor ou pior de todas. Por exemplo, quando se diz que, dado um conjunto de situações, essa aqui é a melhor de todas, ou essa aqui é a pior de todas. Em inglês, quando fala melhor ou pior do que, se usa o termo better, né, para melhor, e o worse para pior. E quando se fala em melhor ou pior de todas, se fala, né, the best ou the worst, né, melhor de todas ou a pior de todas. The best, né, quando tem aquelas coletâneas de músicas de um artista, né, a coletânea as melhores, né, as melhores da carreira do artista. Então, só recapitulando, né, bom ou ruim tem um modo só. E melhor ou pior vai ter esses dois modos. Melhor ou pior do que, quando se compara duas situações, tá? Ou melhor ou pior de todas, quando se compara um conjunto de situações. Tá? Ok, vamos dar alguns exemplos. Vamos supor que eu estou usando os mesmos símbolos aqui que se usam em matemática, do maior do que, né? E aqui eu estou usando para melhor do que,
porque eu não achei um símbolo específico para melhor do que, né? Mas então, vamos supor que a gente tenha 3 situações, tá? E da melhor para pior, a gente tem a A é melhor do que a B e a B é melhor do que a C, tá? Então, a gente diria o seguinte: a B é melhor do que a C, mas ela não é a melhor de todas. Nesse caso aqui, a melhor é a A, né? É a mesma coisa, a B ela é pior do que a A, né? Só que não é a pior de todas. Nesse conjunto aqui, a C é a pior. Acho que tá claro, né? Essa diferença entre melhor do que, melhor ou pior do que, ou melhor ou pior de todas. Essa distinção ela é bem importante para nos lembrar do seguinte: você mostrar que uma situação é melhor do que outra não garante que ela seja a melhor das situações disponíveis ali, que você tem para escolher. Tá? Isso vai ter bastante peso quando a gente discutir semana que vem as teorias consequencialistas. Mas não só nas teorias consequencialistas, na ética em geral. Ok. Então, recapitulando isso que eu falei, né? Uma situação ser melhor do que outra, ou mesmo... isso já é outra coisa, desculpa, é outro lembrete. Ó. Uma situação ser melhor do que outra, ou mesmo ela ser a melhor de todas, não vai garantir que ela seja positiva. Isso é uma coisa que parece estranha à primeira vista, mas com um exemplo já é fácil de perceber como que isso pode ser assim. Por exemplo, vamos supor que a gente tem 3 situações, A, B e C, e todas elas são negativas. Tá? E vamos supor que a gente conseguisse avaliar o quão negativas são cada uma. Né? Então, a é -1, a B é pior do que a A, é -2, né? E a C é a pior das 3, que é -3. Então, B é melhor do que a C, né? Só que ela também é negativa. E mesmo a A, que é a melhor de todas, ainda é negativa. Tá? Então, o que é importante a gente lembrar disso é que a avaliação, bom ou ruim, nos diz se uma situação é positiva ou negativa. Mas uma avaliação do tipo melhor ou pior, seja melhor do que ou melhor de todas, não vai dar essa informação. Da mesma maneira, por exemplo, que uma situação ser a melhor de todas não diz que necessariamente ela é positiva, uma situação ser a pior de todas pode ser que ainda assim ela seja positiva. Vamos ver um exemplo. Agora, a gente tem 3 situações boas, né? E a gente consegue avaliar, por exemplo, que a A, o valor dela é +3, né? Segundo uma medida arbitrária qualquer, a B é +2 e a C é +1. Né? Então, todas elas são positivas. Né? A B é pior do que a A, mas ainda assim ela é positiva. E a C é a pior das 3, né? Mas ainda assim é positiva também. Tá? Então, importante, né? O que eu quero enfatizar com isso? Que a avaliação do tipo boa ou ruim nos indica se uma situação é positiva ou negativa. E avaliações do tipo melhor ou pior do que, ou melhor ou pior de todas, não nos vão dar essa informação. Tá? Então, por exemplo, do fato de eu concluir que uma situação é a pior de todas aquelas que eu estou avaliando, pode ser que ainda assim ela seja positiva. E pode ser que a melhor de todas as situações daquela que a gente está avaliando ainda seja negativa. Isso é um ponto importante a se reparar. Por exemplo, uma situação poderia ser a melhor de todas aquelas que a gente está avaliando e ainda seria possível melhorar em muito ela. Pode ser que ela seja muito ruim. Tá? Ok. Outra distinção importante, tá? Antes de eu continuar com nesse próximo passo aqui, só para levar em conta que estamos então avaliando valor de situações, tá? Isso é diferente, por exemplo, de outra coisa que por vezes se usa o termo valor, mas isso é um pouco equivocado, que é quando a gente fala de consideração moral. Eu não vou falar aqui de consideração moral, porque lá naqueles vídeos pré-gravados quase todos já falam de consideração moral, né? Mas consideração moral é aquela ideia de a gente se preocupar com o bem de certo indivíduo. Aí a consideração moral direta é a ideia de a gente se preocupar com o bem de outro alguém, por preocupação direta com o bem desse indivíduo e não por preocupação indireta com outra coisa. Por vezes, algumas pessoas, em vez de utilizar o termo consideração moral direta, usam o termo valor intrínseco. Tá? Eu vou falar do termo valor intrínseco aqui, valor em si, mas aqui é outra coisa. Tá? Então, vamos separar isso. Né? Quando a gente falar de o grau de consideração que a gente deve a alguém, se a gente deve considerar o bem de alguém ou não, em que grau, a gente está falando de consideração moral direta ou indireta. Tá?
Quando a gente falar de valor aqui, seja valor em si ou valor instrumental, a gente está avaliando situações. Tá? São duas questões diferentes. Aqui, hoje, a gente vai se preocupar só com a avaliação de tipos de situações. Tá? Que situações podem ser boas ou ruins, melhores ou piores. Ok. Então, outra distinção importante é quando a gente fala do valor de uma situação, se estamos falando do valor de certo aspecto dessa situação ou se nós estamos falando do valor tudo considerado, ou seja, levando em conta tudo que é importante naquela situação para a gente avaliar se ela é boa ou ruim, melhor ou pior. Tá? Então, essa distinção em certo aspecto e tudo considerado, ela pode aparecer em avaliações do tipo bom ou ruim, e pode aparecer em avaliações do tipo melhor ou pior do que, ou melhor ou pior de todas. Vamos ver se eu coloquei algum exemplo. Sim. Vamos ver primeiro como é que essa distinção entre valor em certo aspecto ou valor tudo considerado opera em avaliações do tipo bom ou ruim. Tá? Vamos lá. Vamos supor que eu tenha que passar por um procedimento médico doloroso que vai impedir uma doença de se alastrar e de me causar um mal terrível. Tá? Nessa situação, eu passar por esse procedimento médico, nós podemos dizer que tem um aspecto ruim, que é o fato desse procedimento ser doloroso. Imaginemos que não tem como ele ser feito com anestesia, por exemplo, mas tem um aspecto bom. Vamos supor que se eu tiver com uma dor de dente, né? E o aspecto bom é que esse procedimento doloroso vai fazer a minha dor de dente desaparecer. Tá? Então, isso é o valor de cada aspecto. Nós temos um aspecto ruim e um aspecto bom. E aí, nós queremos, em vez de avaliar só cada aspecto da situação, avaliar o valor dela como um todo, tudo considerado, ou seja, avaliar se ela é mais positiva ou mais negativa. Né? Então, vamos dar um exemplo. Se eu decidir passar por esse procedimento no dentista que é doloroso, é porque eu considerei que os aspectos positivos desse procedimento são maiores do que os aspectos negativos. Né? Porque, por exemplo, vamos supor que a dor que esse procedimento causasse fosse tão grande que ele fosse muito pior do que a dor de dentes e que a dor de dentes fosse sumir naturalmente. Então, parece que numa situação assim seria preferível não fazer esse procedimento. Né? Mas, se eu decidir passar pelo procedimento, é porque eu concluí ali que, tudo considerado, essa situação aí é mais positiva do que negativa, ainda que ela tenha um aspecto negativo, que é o procedimento ser doloroso. Ok. Vamos ver como é que essa distinção entre valor em certo aspecto e valor tudo considerado vai operar agora em avaliações do tipo melhor ou pior do que. Tá? Então, eu vou dar esse tipo de comparação pode ser dada com diversos parâmetros diferentes. Eu escolhi dois aqui, porque eu acho que eles são fáceis de entender, tá? Mas podia ser vários outros. Então, é um exemplo que vai tratar de dois parâmetros do valor. Um é a soma total dos bens em determinada sociedade e outra é a distribuição desses bens para os indivíduos que estão nessas sociedades. Tá? Então, vamos supor que a gente tenha duas sociedades, que a gente tem a sociedade 1 e a sociedade 2. Tá? E a sociedade 1, ela tem, em termos de bens totais que ela produz, sejam 1000. Tá? Numa unidade fictícia qualquer aí de bens, 1000 bens. Tá? E essa sociedade tem 100 indivíduos. Tá? Só que nessa sociedade, esses 1000 do bem total são divididos só para 10 indivíduos. 10 indivíduos têm 100 de cada um desses bens totais, né? E os outros 90 indivíduos não têm nada. Tá? Vamos comparar com uma segunda sociedade, onde os bens totais estão em menor quantidade do que na sociedade 1. Agora temos 950, é um pouco menos do que 1000. Tá? A população também é 100 indivíduos, só que agora esse bem total está melhor distribuído. Né? Ou seja, você tem 100 indivíduos, cada um com 9,5 desse valor total. Né? Então, o que a gente podia dizer? Ó, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Sim. A gente pode dizer o seguinte, a situação 1 da sociedade 1 aqui, ela é melhor sob certo aspecto. Ela tem uma maior quantidade de bens. Tá?
A situação 2, ela é melhor sob outro aspecto, que é o aspecto do quão igualitariamente esses bens estão distribuídos para os indivíduos dessa sociedade. Tá? Então, quando a gente tem que, vamos supor que a gente tem que escolher se a gente deve fazer acontecer S1 ou S2 aqui. Né? Para a gente fazer essa escolha, não basta a gente dizer qual que é melhor sobre qual aspecto, porque uma é melhor sobre um aspecto e outra é melhor sobre outro. Tá? Então, para escolher S1 e S2, a gente vai ter que avaliar o valor tudo considerado. Né? Ou seja, por exemplo, a gente teria que pesar aqui o que importa mais nesse caso. Eu não vou entrar em discussão agora qual desses valores deveria pesar mais em cada situação, é só para a gente ter um guia, né, de como avaliar essa diferença entre uma situação ser melhor sob certo aspecto e ela ser melhor tudo considerado. Por que eu estou falando disso? Né? Porque um outro lembrete importante. Você apontar que uma situação é boa sob certo aspecto não vai implicar automaticamente, não vai garantir automaticamente que ela seja boa, tudo considerado. Né? Porque ela pode ter outros aspectos negativos que sejam predominantes. A mesma coisa quando se aponta que uma situação é ruim sob certo aspecto. Ela pode ser ruim sob certo aspecto, mas não ser ruim, tudo considerado. Porque ela pode ter outros aspectos positivos que sejam predominantes. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque nas discussões sobre quando a gente, no debate, seja na internet, seja em outros locais, é muito comum as pessoas dizerem assim, isso deveria ser evitado por conta desse efeito negativo. Mas sem levar em conta que talvez essa situação tenha outros aspectos positivos também que sejam maiores. E vice-versa. Por exemplo, quando alguém quer defender uma visão, é muito comum que a pessoa aponte, olha, tem esse efeito positivo. E às vezes se esquece de que tem outros efeitos negativos que podem ser muito maiores. Tá? Então, essa é a diferença de o valor de uma situação em certo aspecto e tudo considerado em avaliações do tipo melhor do que. Tá? Então, lembrando, né, é possível que uma situação seja melhor, tudo considerado, e seja pior em certo aspecto do que outra. Tá? E é possível que uma situação seja pior, tudo considerado, mas seja melhor do que outra em certo aspecto. Tá? Ok. Então, esse último exemplo, onde a gente mostrou ali que uma situação é melhor sob o aspecto da soma total dos bens a serem distribuídos, e outra situação era melhor sob o aspecto da distribuição desses bens, a gente está entrando já na discussão sobre comensurabilidade. Tá? O que é a discussão sobre comensurabilidade? É quando a gente tem dois aspectos distintos de o valor de uma situação e a gente precisa pesar qual deles a gente vai priorizar como para determinar se uma situação é melhor ou pior, tudo considerado. Tá? Então, novamente, né, quando uma situação é melhor sob certo aspecto e outra é melhor sob outro, que critérios a gente poderia utilizar para determinar qual delas é melhor, tudo considerado? Tá? Só para enfatizar, hoje eu não vou, a gente não vai assim entrar na discussão assim de como avaliar qual das várias teorias do valor é a melhor, porque isso é muito complicado mesmo e o objetivo aqui é só dar uma introdução às várias teorias do valor. Né? Depois posso indicar alguma bibliografia se for o caso. Ok, vamos lá. Então, vou dar um exemplo de comensurabilidade com outros dois aspectos. Lembram que eu tinha dito que poderia ser com outros aspectos? Eu falei primeiro da soma total dos bens versus distribuição desses bens. Vou falar agora de outros dois parâmetros, por exemplo, a intensidade e a duração da dor. Tá? Vamos supor que a gente tem que decidir uma situação assim. O que é menos pior? Uma dor menos intensa por mais tempo ou uma dor mais intensa por menos tempo? Ora, para responder isso, obviamente que vocês diriam, olha, vai depender do quão intensa seria cada dor e do quanto cada uma duraria. Né? Se a gente se faz essa pergunta, então a gente já está raciocinando em termos de comensurabilidade. Por exemplo, a gente perguntaria o quão mais duraria essa dor que não é tão intensa, que era mais branda. E o quão mais intensa seria essa dor que duraria menos. Né? A gente precisaria saber isso para determinar qual dessas duas situações a gente escolheria.
né? Então, por exemplo, tem exemplos nos dois extremos dos lados, né? Por exemplo, parece que uma dor muito forte por 1 milionésimo de segundo é preferível do que uma picadinha de mosquito por 50 anos, o tempo inteiro, né? Por outro lado, parece que uma dor terrível por 10 minutos é pior do que uma dor muito leve, sei lá, por 2 horas, né? Então, a gente vai ter que se basear nesses extremos para tentar raciocinar sobre onde que estaria o ponto de comensurabilidade ali no meio desses dois extremos, né? Não é algo fácil de fazer, mas é algo que a gente faz intuitivamente em quase todas as nossas decisões do dia a dia, né? E mesmo sem essa precisão que a gente gostaria, é algo que tem a tendência de ter uma maior probabilidade de ter melhores resultados do que se a gente não se preocupa em fazer essa avaliação. Então, vamos passar para outra distinção, que agora é entre outro conceito muito importante na teoria do valor, é um dos mais básicos, né? Que é entre valor em si e valor instrumental. Tá? O que eu vou chamar aqui de valor em si, em muitos autores vai aparecer como valor intrínseco ou como valor inerente. Mas tem autores que fazem diferença entre valor intrínseco e valor inerente. Por essa razão, eu não vou entrar nessa discussão aqui, vou falar apenas de valor em si e também de valor instrumental. Tá? O que é a ideia de algo ser bom ou ruim em si? Tá? Algo é bom em si se ele próprio já é bom, sem precisar ser uma ponte para alcançar outras coisas boas. E algo é ruim em si sem precisar, se ele próprio já é ruim, sem precisar ser ponte para alcançar outras coisas ruins. Por exemplo, vamos supor que alguém me pergunte, Luciano, onde é que você está indo? Eu vou atravessar a rua. Mas por quê? É porque eu quero ir na farmácia. Por que você quer ir na farmácia? Porque eu quero comprar um remédio. Por que você quer comprar um remédio? Porque eu estou com dor de cabeça. Por que você quer acabar com a sua dor de cabeça? Porque o sofrimento é ruim, ponto final. Se alguém perguntar para mim, mas por que você busca acabar com uma coisa ruim? Eu vou dizer porque sim. Então, isso que é a ideia de algo ruim em si. É quando você diz assim, é porque sim, é porque isso já é ruim. Todas as outras coisas que eu falei, atravessar a rua, ir na farmácia, pedir um remédio, parece que elas tinham um valor instrumental, né? Não parece que, por exemplo, atravessar a rua é bom ou ruim em si. Depende do que vai acontecer, né? Atravessando a rua, né? Mas o sofrimento parece ser um exemplo muito claro de que algo que ele próprio já é ruim. Não precisa ser ponte para outra coisa ruim para ser ruim. A mesma coisa, inversamente, a felicidade, né? A felicidade parece que é uma coisa que ela própria já é boa, né? em si. Por exemplo, faz sentido a gente perguntar assim, por que tu quer comprar uma caneca que tem um desenho de um cachorro? Eu posso dar vários motivos, porque eu gosto desse desenho, porque ele me lembra, sei lá, um desenho que eu vi na infância, etc. Mas se alguém perguntar, por que tu quer ser feliz? Bom, é porque a felicidade é boa, né? Parece que é um exemplo claro. Em contraste, existem outras coisas que parece que elas têm só valor instrumental, que em si mesmas elas não são boas nem ruins. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei de atravessar a rua, né? Parece que atravessar a rua é bom se do outro lado da rua faz eu encontrar alguém que eu gosto, ou porque me proporciona fazer um exercício que me deixa feliz. Mas parece que atravessar a rua em si, por si só, não é bom nem ruim. Pode ser que seja ruim se eu for atropelado, por exemplo. Tá? Não quer dizer que uma coisa necessariamente vai ter só valor em si, valor ou desvalor, ou só valor instrumental. Por vezes, a maioria das coisas tem as duas coisas. Por exemplo, vamos supor que tem aqui um passeio divertido, tá? E ele nos motiva também a terminar outras tarefas que a gente estava adiando. Vamos supor que alguém estava adiando fazer as questões do nosso curso aqui, e a pessoa faz um passeio lá e se sente mais disposto, tal, e fica feliz de ver uma paisagem bonita e tal. E isso motiva a pessoa a fazer as questões e conseguir terminar. Então, parece que isso foi tanto bom em si, porque esse passeio
proporcionou que essa pessoa tivesse momentos de felicidade, mas também foi bom instrumentalmente, porque proporcionou que essa pessoa conseguisse terminar uma tarefa que ela estava adiando. Tá? Novamente, então pode ser que algo seja bom em si e bom instrumentalmente. Mas pode ser que algo seja bom em si e ruim instrumentalmente. Por exemplo, esse outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que existe uma comida muito saborosa que a gente gosta muito, né? Só que ela é tão apetitosa que faz a gente exagerar, né? E a gente passa mal de tanto que a gente come, né? Então, parece que a sensação que a gente tem ao comer essa comida ela é boa em si. Né? É uma sensação muito. Imaginamos assim a comida mais saborosa de todas, né? Mas ela foi instrumentalmente ruim porque depois ela fez a gente ter uma dor de barriga, né? E algo assim. Então, só para lembrar, por que eu estou dando esses dois exemplos? Para mostrar que algo pode ser bom em si e bom instrumentalmente, e pode ser bom em si e ruim instrumentalmente. Tá? A mesma coisa para algo que é ruim em si. Pode ser que algo seja ruim em si e ruim instrumentalmente. Por exemplo, vamos supor que eu torço um pé e tenho uma dor terrível por torcer o pé, e essa torção também me impede de participar de uma corrida. Né? No meu caso, pessoal, uma corrida para pessoas que não são atletas, que não têm vocação nenhuma para ser atleta, né? Aquelas corridas que o cara vai quase caminhando, mas vamos supor que eu quisesse participar de algo assim. Né? Então, isso seria um exemplo de algo que é ruim em si, porque eu teria uma dor, um sofrimento por causa desse pé torcido, mas também seria ruim instrumentalmente, porque me impediria de participar de uma corrida que eu gostaria de participar. E pode acontecer, por fim, de algo ser ruim em si, mas ser bom instrumentalmente, que é aquele exemplo que eu dei antes lá do procedimento doloroso que eliminava a minha dor de dentes. Um exemplo. Né? Ok. Vamos passar para outro tópico, que é a questão dos receptores do valor. O que eu estou fazendo hoje? Né? Dando uma geral em quais são os principais tópicos que são discutidos em teorias do valor, tá? Sem aprofundar muito. Então, a questão dos receptores do valor, ela tem alguma relação com as teorias da consideração moral, mas é uma questão distinta. Né? Lembrando, as teorias da consideração moral dizem com quais seres a gente deve se preocupar, com o bem deles. Né? A questão dos receptores do valor é um pouquinho diferente, porque ela vai dizer que tipos de entidades tem que ter em certas situações para a gente poder avaliar essas situações como boas ou ruins. Por exemplo, nessa questão tem três grupos de perspectivas centrais. Tem a perspectiva pessoal e dois tipos de perspectivas impessoais, que são a indireta e a direta. Tá? Quando eu falo aqui perspectiva pessoal do valor, não estou falando nada a ver com aquela ideia de que os valores são uma coisa pessoal, cada pessoa valoriza mais uma coisa, não é isso que eu estou falando. As perspectivas do valor que são pessoais, elas querem dizer que para uma situação ser boa ou ruim, ser melhor ou ser pior, elas têm que prejudicar ou beneficiar alguém. E isso contrasta com as perspectivas de valor que são impessoais, que afirmam que é possível essas situações ser boas ou ser ruins sem que ninguém seja afetado positivo ou negativamente por elas. Já vamos dar alguns exemplos. Tá? Eu não botei exemplos ali, mas eu vou falar. Então, vamos supor que exista um mundo onde não exista nenhum ser senciente nesse mundo, nenhum ser capaz de sofrer ou desfrutar, nenhum ser que tenha uma consciência. Né? Um mundo, supondo lá, com rochas, pedras. Segundo uma perspectiva pessoal do valor, o valor desse mundo seria neutro, seria igual a zero, porque não tem ninguém beneficiado nem prejudicado nesse mundo. Vamos supor agora que exista uma outra perspectiva que diga o seguinte: olha, nesse mundo, como ele está agora, o valor dele é neutro, mas ele podia ser melhorado. Né? Por exemplo, podia existir seres sencientes felizes nesse mundo e não existe. Então, tem um aspecto que ele é ruim, que ele poderia ser melhorado. Né? Então, essa perspectiva seria impessoal, mas indireta, porque ela diz que situações onde não há ninguém, elas ainda podem ter aspectos negativos, se for possível criar nessas situações seres que poderiam ser beneficiados.
Tá? Ela é indireta porque, em última instância, o que ela está preocupada é com seres que poderiam ser beneficiados, seres que viriam a existir. Tá? Então, por isso que ela é uma perspectiva impessoal apenas indireta. Tá? Esse tipo de perspectiva ela é central, por exemplo, na discussão sobre ética de populações, né, que diz qual seria o tamanho das populações ideais das populações futuras, por exemplo. É isso que está em discussão. E existe ainda uma perspectiva dos portadores do valor que ela é impessoal direta. Ela não está preocupada com seres que poderiam vir a existir ali e que seriam prejudicados ou beneficiados. Por exemplo, vamos supor que, comparando dois mundos, e em um mundo A não existe nenhum ser senciente, mas existe, vamos dizer, sei lá, a cidade de Veneza. Tá? Nesse mundo B, um outro mundo, não existe nenhum ser senciente, mas a cidade de Veneza foi destruída. Uma perspectiva de valor impessoal que dissesse que a cidade de Veneza tem valor em si, diria que o mundo A é melhor, porque a cidade de Veneza está ali. Poderia ser a cidade de Veneza ou alguma outra obra de arte, sei lá, um quadro com uma Mona Lisa, ou alguma partitura de uma música que revolucionou, por exemplo, as obras do Bach, algo assim. Né? Então, esse tipo de perspectiva impessoal, ela está presente também, por exemplo, nas perspectivas ambientalistas. Né? Por exemplo, os ambientalistas dizem que, comparando um mundo A, onde não existe nenhum ser senciente, e um mundo B, onde também não existe nenhum ser senciente, mas em um desses dois mundos, por exemplo, no mundo A, existe ali um ecossistema muito antigo que ele foi preservado, e no mundo B ele foi destruído, as perspectivas ambientalistas vão dizer que o mundo A é melhor do que o B, mesmo que não exista ninguém, nenhum indivíduo nesses mundos. Então, são perspectivas de portadores do valor, que elas são impessoais, diretas. Elas não estão preocupadas indiretamente com o valor ou desvalor para aqueles que poderiam ser prejudicados ou beneficiados para indivíduos. Tá? Ok, esse é outro tópico na discussão sobre teorias do valor. E agora vamos passar, então, para as teorias do bem-estar. Tá? As teorias do bem-estar, elas são centrais em teorias do valor. Eu vou dar um exemplo aqui com o bem-estar de indivíduos. Mas lembrando que se, por exemplo, alguém acredita que é mais plausível uma teoria impessoal direta do valor, teria que avaliar também o quão boa ou ruim é uma situação para os portadores do valor que não são indivíduos. Por exemplo, ecossistemas, espécies, obras de arte, coisas assim. Né? Para simplificar, eu não vou abordar isso aqui, eu vou abordar apenas as teorias do bem-estar. Tá? O que dizem as teorias do bem-estar? Tá? Bom, só para deixar bem claro aqui, tá? Teorias do bem-estar dizem sob quais condições um indivíduo é prejudicado ou beneficiado, e em quais situações ele está melhor ou pior, que coisas são boas ou ruins em si para os indivíduos. É diferente de, por exemplo, quando se fala, em alguns autores em ética animal, usam o termo bem-estarista para se referir a uma posição em ética que defende, por exemplo, que a exploração animal está justificada desde que o sofrimento animal seja diminuído. Isso não tem nada a ver com posições bem-estaristas. Tá? São só avaliações sobre quais situações o indivíduo está bem ou mal, está pior ou melhor. Tá? Por exemplo, as visões em ética animal que são abolicionistas também precisam se basear numa teoria do bem-estar para dizer quando que os animais são prejudicados ou beneficiados. Tá? Então, todo mundo, independentemente de qual visão quanto à ética animal adote, assimila um tipo de teoria do bem-estar. Eu vou falar aqui das três principais, mas tem muito mais. Tá? Vou falar das três correntes principais. Uma delas é o preferencialismo. Tá? O que diz o preferencialismo? Diz que o que é bom em si, lembra que a gente fez a distinção entre o que é bom em si e o que é ruim em si? Tá? Para o preferencialismo, o que é bom em si é a satisfação de preferências. Preferências são entendidas nessa teoria, como estados mentais na forma de desejos. Tá? Tanto que o preferencialismo também é conhecido como teoria baseada em desejos. Né? E o que é ruim em si, para o preferencialismo, é a frustração dessas preferências. Tá? Existe uma crítica que se faz ao preferencialismo que diz o seguinte: mas existem preferências que são prejudiciais para o próprio indivíduo se elas forem realizadas. Por exemplo, vamos supor que uma criança tem o desejo
tem a preferência por botar um saco plástico na cabeça, porque ela não sabe que ela vai morrer se ela botar. Tá? Então, parece que, nesse caso, realizar essa preferência é prejudicial para essa criança. E aí, como fica? Né? Bom, tem duas respostas possíveis que um preferencialista poderia dar. A primeira é ele dizer o seguinte, ó, que, sob certo aspecto, essa criança foi beneficiada porque uma preferência dela foi realizada, que era botar o saco plástico. Mas, tudo considerado, levando em conta tudo que é importante, ela foi muito mais prejudicada. Por quê? Porque, como ela vai morrer, né, isso vai impedir que ela satisfaça toda e qualquer outra preferência que ela teria ao longo da vida. Então, um tipo de resposta que um preferencialista poderia dar para defender que o preferencialismo é, sim, uma teoria plausível do bem-estar, apesar dessa crítica. E um segundo tipo de resposta é dizer o seguinte, que as preferências que importam para a gente determinar o bem-estar de alguém não são as preferências que, de fato, a gente tem, mas as preferências que a gente teria se a gente tivesse todas as informações relevantes e nós fôssemos plenamente racionais. Por exemplo, se a criança soubesse, né, que se ela botar um saco plástico na cabeça ela vai se dar muito mal, muito provavelmente ela não teria essa preferência. Né? Então, essa é, assim, apresentando assim, a grosso modo o que é o preferencialismo em teoria do bem-estar, né? E qual é a principal crítica e como que se responde a essa crítica. Vamos ver um segundo tipo de teoria, que ela vem sendo conhecida como experiencialismo. O experiencialismo é a mesma coisa que o hedonismo, tá? Em teoria do bem-estar. Eu prefiro usar o termo experiencialismo porque o termo hedonismo ele é muito mal entendido na linguagem comum, as pessoas usam ele de uma maneira que é completamente oposta do que é defendido pela teoria filosófica do hedonismo, do bem-estar, porque o que o experiencialismo, né, o hedonismo diz? Que o que é bom em si são as experiências positivas e o que é ruim em si são as experiências negativas, ou seja, todas as formas de sofrimento. Na linguagem comum, quando as pessoas falam, o cara é um hedonista, né? Elas geralmente estão querendo dizer duas coisas, né? Por exemplo, uma delas é que o cara é um egoísta, que ele se preocupa só consigo mesmo. Não é isso o que o hedonismo ou o experiencialismo defende. E lembrando, o experiencialismo, o hedonismo, é uma teoria do bem-estar. Diz sobre quais condições o indivíduo está bem ou está mal. Ele não diz qual é a ação correta. Né? E outras vezes as pessoas chamam de hedonismo aquela ideia de que o cara não pensa em longo prazo. Ele quer aproveitar ao máximo o presente e depois se dá muito mal em longo prazo. Mas também não é isso o que o hedonismo diz, porque o hedonismo diz que se o que é bom em si são as experiências positivas, então o indivíduo está bem quando ele tem o máximo de experiências positivas. E para isso precisa levar em conta o longo prazo. Tá? Então por isso que eu estou chamando aqui de experiencialismo, que é o termo mais usado atualmente em teoria do valor, mas é a mesma coisa que o hedonismo. Tá? Mas só para deixar claro, para a gente não entender errado, né, o que o hedonismo diz. Então, segundo o experiencialismo, existem duas maneiras de alguém ser prejudicado. Tá? Uma é pela presença de experiências negativas, né, o sofrimento, dor, qualquer experiência negativa. E outra é pelo impedimento de experiências positivas. Né? Então, por exemplo, se alguém morre e teria condições de ter experiências positivas se continuasse vivo, esse alguém seria prejudicado, segundo o experiencialismo, independentemente de ter uma preferência por continuar vivo ou não. Diferentemente do que defenderia certas versões do preferencialismo, que a gente viu primeiro, por exemplo. E segundo o experiencialismo, existem duas maneiras básicas de alguém ser beneficiado. Uma é pela presença de experiências positivas e outra é pelo impedimento de experiências negativas. Então, um exemplo do primeiro caso é qualquer tipo de prazer ou de felicidade. Tá? Desde que isso, é claro, não vá fazer ele ter mais experiências negativas em longo prazo. Tá? Porque sempre levando em conta a maximização em longo prazo na vida daquele indivíduo. E segundo o exemplo do segundo caso é, por exemplo, se acontece algo que impede alguém de ter experiências negativas. Por exemplo, se a gente é vacinado contra uma doença. Né? Seria uma maneira de beneficiar alguém. Um terceiro grupo de teorias do bem-estar são as teorias de lista objetiva. Tá? Segundo essas teorias, o que é bom em si são os itens da lista. Tá? Cada teoria de lista objetiva faz listas com itens diferentes. Tá? Por exemplo, para alguma delas, pode ser o exemplo que eu citei ali, o conhecimento e a amizade, seriam alguns itens da lista.
outra poderia ser, sei lá, a sabedoria, coisas que essa visão consideraria boas em si para alguém ter em sua vida. Tá? Elas são diferentes do preferencialismo e do experiencialismo porque elas dizem que é possível que existam coisas que não são preferidas por um indivíduo e que talvez até trouxessem experiências negativas, mas que ainda assim elas são boas em si. Vou dar um exemplo. Então, só resumindo, né, as teorias de lista objetiva, elas defendem que existem outras formas de alguém ser prejudicado ou beneficiado que não necessariamente têm a ver com preferências ou com experiências positivas ou negativas. Vou dar um exemplo com o conhecimento da verdade. Tá? Vamos supor que exista uma teoria de lista objetiva que ela diga que saber a verdade é um desses itens que é bom, que é algo bom em si. Vamos supor que tenha uma pessoa que não quer saber a verdade sobre certo assunto. Vamos supor que, sei lá, alguém que ela gostava muito morreu. Tá? E a pessoa não quer saber se essa pessoa morreu ou não. Ela prefere ficar na dúvida. Tá? E vamos supor que se ela descobrisse que a pessoa que ela estima muito morreu. E ela sofreria muito com isso. Então, ou seja, ela tem a preferência por não saber a verdade e ela sofreria se ela não soubesse a verdade, se ela soubesse a verdade. Né? Então, segundo o preferencialismo, ela seria prejudicada se ela soubesse a verdade, segundo o experiencialismo também. Mas se houvesse uma teoria de lista objetiva que dissesse que conhecer a verdade é algo bom em si, ela diria que, sob certo aspecto, ela seria beneficiada se soubesse a verdade, que é o próprio conhecimento da verdade. É claro, não significa que necessariamente essa teoria de lista objetiva diria que o melhor é ela saber a verdade, o melhor tudo considerado. Isso teria que ser pesado em relação a saber se o sofrimento que ela teria, que tamanho que seria, se a preferência dela por não saber a verdade é forte ou é fraca, ou seja, cairíamos de novo naquela questão da comensurabilidade. Por quê? O que acontece nas teorias de lista objetiva não é que elas dizem, elas negam que a felicidade seja boa em si, ou que a satisfação de preferência seja boa em si, ou que elas negam que o sofrimento seja ruim em si. Não. O debate em teorias do bem-estar é se, para além da felicidade, existem outras coisas boas em si, e se, para além do sofrimento, existem outras coisas ruins em si. Mas todas as teorias do bem-estar, que são plausivelmente discutidas na teoria do valor contemporânea, elas aceitam que o experiencialismo é uma parte da verdade sobre o bem-estar. O debate é se, para além do experiencialismo, haveriam outras coisas importantes a se considerar. E é nesse contexto que surgem, então, as teorias de lista objetiva. Tá? Muito bem. Então, agora, a gente falou do bem-estar individual, né? Sobre quais condições um indivíduo está bem ou mal. Então, agora a gente vai passar para as teorias do valor coletivo, ou seja, como que a gente avalia quais situações são boas ou ruins, melhores ou piores, mas situações que apresentam vários indivíduos, e não um só. Tá? Vamos ver. Aqui tem várias correntes, eu separei algumas, tá? Existem teorias monistas, que avaliam a situação apenas a partir de um aspecto, e aí, a partir desse aspecto, determinam o valor tudo considerado dela. E existem teorias pluralistas, que vão avaliar sobre vários aspectos e fazer a comensurabilidade entre eles para determinar o valor tudo considerado. Mas, já que isso é muito complicado para uma apresentação de 2 horas aqui, e tem tempo ainda para a gente conversar, eu separei só os aspectos com os quais várias dessas teorias lidam. Tá? Então, uma dessas visões é a visão que é centrada na maximização da soma. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Então, veja, eu estou falando aqui apenas sobre teorias do valor, né? Só para enfatizar, são teorias que avaliam quão boa ou ruim é uma situação. Alguém vai dizer assim, mas isso que você está mostrando aqui parece utilitarismo. O que acontece é que o utilitarismo é uma teoria da ética. A gente vai ver semana que vem. O utilitarismo é uma teoria da ética que se baseia na teoria do valor, que é centrada na maximização da soma. Mas a maximização da soma pode ser incorporada por outras teorias da ética também. Mas aqui a gente não vai ver ela em termos de teoria ética. A gente vai ver em termos só de avaliação de uma situação do quão boa ou ruim ela é. Então, vamos supor aqui que a gente tem uma situação onde nós temos 4 indivíduos, tá?
nós temos a situação S1 e a situação S2. Os indivíduos são A, B, C e D, né? E os números estão dizendo o quão bem ou mal eles estão. E aí eu vou dizer bem ou mal em termos de bem-estar. Seja lá se for em termos de... não vou assumir aqui uma visão ou experiencialista, ou preferencialista, ou de teorias de lista objetiva, seja lá que vocês acharem o mais plausível. Tá, vamos supor que a gente achou uma teoria do bem-estar que é mais plausível e consegue determinar o quão bem ou mal cada indivíduo está. Claro que na vida real a gente não consegue ter essa precisão de números, mas é só para a gente ilustrar uma comparação aproximada. Então, em S1, a gente tem o indivíduo A com -8, B com +9, os números negativos são o sofrimento, né? Os positivos é o grau de felicidade. Então, o A tem -8, o B está -9, o C está -12 e o D está +3. Né? Então, como é que uma concepção maximizadora da soma faria a avaliação do valor dessa situação? Somaria o sofrimento total, né? -12, -8, dá -20, e somaria a felicidade total, +9, +3, +12. E faria, então, a soma total do valor e de valor. Seria -20 mais 12, seria -8. Né? Essa situação seria predominantemente negativa, com -8. Vamos comparar agora com esse 2. Tem ali os 4 indivíduos, né? O A com -2, B com +5, C com -10, D com +3. Né? Então, o sofrimento total seria -12, né? -10, -2. A felicidade total, +5, +3, né? Dá +8. E daí, o valor total, segundo essa concepção, dessa situação, seria -12 mais 8, né? Que é -4. Então, a concepção maximizadora da soma diria que a situação 2 é melhor do que a situação 1, porque o agregado ali é -4. Ele tem um desvalor menor do que essa aqui. Ó. Ok, vamos ver uma outra. Existe uma outra concepção, que é a concepção que se baseia não na maximização da soma, mas a maximização da média, que é a soma dividida pela quantidade de indivíduos. Por exemplo, essas situações, a maximização da média e a maximização da soma, elas só vão dar resultados diferentes para situações onde a gente tem quantidades de indivíduos diferentes. Se a gente compara duas situações como essa, que as duas têm 4 indivíduos, o resultado é sempre o mesmo, né? Seria aqui, ó, -8, né, dividido por -4, né, dá -2, e aqui o -4 por -4 dá -1. Né? Mas quando tem quantidades de indivíduos diferentes, essas concepções dão respostas diferentes. Por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui uma situação 1 com 1.000 indivíduos e cada um deles tem mais 2 de felicidade. Tá? Então, nós temos o total do valor, 2.000, né? Está dividido por 1.000 indivíduos, então a média é 2, mais 2. Tá? Agora vamos supor uma segunda situação onde a gente tem 100 indivíduos com mais 10 de felicidade, ou seja, eles estão mais felizes do que esses aqui. Tá? Então, no caso, a gente tem uma soma total de 1.000, tá? Que é 100 vezes 10, dividido por 100 para fazer a média, né? Que seria a média 10 cada um. Segundo a concepção maximizadora da média, diria que S2 é melhor. Então, geralmente, as concepções maximizadoras da média, elas vão dizer que é melhor que tenha menos indivíduos mais felizes do que ter mais indivíduos com um grau de felicidade menor. Tá? Vamos ver uma terceira concepção. Tem uma outra concepção que é parecida com a concepção maximizadora da soma, mas ela só vai ver os aspectos negativos e vai dizer que uma situação é pior quanto maior for o aspecto negativo. Ou seja, essa é uma concepção que se preocupa centralmente com o sofrimento, por exemplo. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui uma situação 1 com 100 indivíduos e metade deles está com o sofrimento de -20 e a outra metade com a felicidade de +40. Tá? Eu estou dando aqui um exemplo com sofrimento e felicidade, poderia ser satisfação ou frustração de preferências, ou itens de lista objetiva, né, o que vocês preferirem. Então, aqui, então a gente teria um sofrimento total de -1.000, tá? O -20 vezes 50 ali, e uma felicidade total de mais 2.000. Tá? Então, a gente teria um total de 1.000. Tá? Se a gente fosse se basear na maximização da soma. Na situação 2, a gente tem metade dos indivíduos
com sofrimento de menos 10, ou seja, eles estão sofrendo menos do que os indivíduos na primeira situação, mas também a outra metade tem uma felicidade menor, tem mais 30. Tá? Antes, na outra, eles tinham mais 40. Então, a gente tem um sofrimento total aqui de menos 500, né? Reduziu pela metade. Né? Só que a gente tem uma soma total menor, né? Porque a felicidade total é 1.500. Então, a soma total vai ser... Ah, não, desculpa. O total é igual nas duas situações. Ou seja, se a gente se baseasse numa concepção maximizadora da soma, a gente teria que dizer que ambas as situações aqui são igualmente boas ou igualmente ruins. Né? No caso, positiva seria igualmente boa. Mas uma concepção que se baseasse na agregação negativa diria que essa segunda aqui é melhor, porque o sofrimento total é bem menor. É metade do que tem aqui. Né? Então, essa seria a diferença entre uma concepção que se baseasse na agregação negativa somente e uma concepção que se baseasse na soma total. Até então, a gente viu concepções... Ah, tá, deixa eu dar um outro exemplo. Aqui, ó, a gente tem situações onde o total é igual. Tá? Vamos ver situações onde o total é diferente. Ó, nessa outra situação, a gente tem uma situação S1, que o indivíduo A tem mais 100, o indivíduo B tem menos 70, o indivíduo C menos 20, o indivíduo D mais 30. A gente tem um sofrimento total de menos 90, né? Menos 70, menos 20. Felicidade total de mais 130. 100 mais 30. A soma total é mais 40. Tá? Ok. A segunda situação, A tem menos 2, B tem menos 4, C tem mais 10, D tem mais 20. Sofrimento total, menos 6. Tá? Menos 2, menos 4. Felicidade total, mais 30, mais 10, mais 20. E a soma total dá mais 24. Alguém que se baseasse na maximização da soma preferiria a primeira situação. Diria que ela é melhor porque o total é mais 40. Alguém que se baseia na agregação negativa diria que essa segunda é incrivelmente melhor. Por quê? Porque o sofrimento total é só menos 6. O sofrimento total da primeira é menos 90, é muito mais. Né? Ó, o B ali está com menos 70, ele está muito mal. Né? O outro aqui, o C está com menos 20. Na outra, o B melhora consideravelmente e o C muito. Né? Então, quem se baseasse na agregação negativa diria que a segunda é melhor. Até agora, a gente viu 3 concepções de valor coletivo que elas levam em conta o total, né? Seja a soma total, a agregação, né, total, seja a agregação negativa, seja a média. Mas existem outras concepções que dizem que também é muito importante saber como que esse valor total, seja da soma total, seja da soma total só da parte negativa, seja da média, como isso está distribuído entre os indivíduos. Vamos ver alguns exemplos. Uma dessas concepções poderia dizer que importa muito saber quantos indivíduos estão numa situação positiva e quantos estão numa situação negativa. Tá? Que é, por exemplo, o que acontece em uma concepção suficientista do valor. Né? Uma concepção suficientista vai dizer que quanto mais indivíduos tiverem o mínimo suficiente, melhor é essa situação. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. A gente tem uma situação 1, onde a gente tem o indivíduo A com mais 10, B com menos 1, C com menos 2, D com menos 3. Tá? Então, a gente tem um sofrimento total de menos 6, né? Ó, menos 3, menos 2, menos 1. E uma felicidade total de mais 10. A soma total é mais 4, a média é mais 1. Tá? E o sofrimento total é menos 6. A segunda situação tem o A com mais 8, B com mais 2, C com menos 3, D com menos 3. A gente tem um sofrimento total de menos 6, né? Menos 3, menos 3. Ali. E uma felicidade total de mais 10, ó, mais 8, mais 2. A soma total dá mais 4, né? E a média dá mais 1. Vejamos então, se nos baseássemos na maximização da média, diríamos que ambas as situações são iguais, são igualmente boas, que a média é mais 1. Se nos baseássemos na maximização da soma, também diríamos que ambas são igualmente boas, porque a soma total é mais 4 em ambas. Se nos baseássemos no agregado total do sofrimento, também diríamos que não temos razões para escolher essa ou aquela, porque o sofrimento total é menos 6 nas duas. Né? Mas parece que tem um aspecto na qual S2 é melhor, diriam os suficientistas. Em S2 tem 2 indivíduos com uma vida positiva. Tá? E em S1 só tem 1.
né? O B, o C e o D, na primeira, estão mal. Né? E na segunda situação, pelo menos o A e o B também. Então, uma concepção suficientista vai olhar para a quantidade de indivíduos que tem o suficiente. Vamos ver uma prova. Aqui, ó. Isso que eu falei, eu tinha realçado aqui, mas é isso. Né? Então, vamos ver uma outra situação agora, que é diferente. Agora, a gente tem uma concepção onde... O que eu modifiquei aqui no exemplo? Vamos ver se eu errei alguma coisa. Tá. Que aqui, ó, pode ser que a gente tenha situações onde o total seja menor, mas que os suficientistas diriam que ela é preferível ainda. Tá? Pode ser que o total e até a média seja menor. Por exemplo, vamos pegar de novo aquela primeira situação, né? Onde tem A mais 10, B menos 1, C menos 2, D menos 3. Sofrimento total menos 6, felicidade total mais 10, soma total 4, média mais 1. Vamos supor que o A agora ele não tivesse com mais 8, como ele estava aqui, né? Ele tivesse agora com mais 7, ele baixou um pouquinho. Né? Então ele tem mais 7, o B mais 2, C menos 3, D menos 3. O sofrimento total agora, ele continua menos 6, não foi alterado, né? Porque ó, esses dois, cada um está com menos 3. A felicidade total foi alterada, né? Porque o A agora ele não está tão bem quanto estava, né? Então, é mais 9, né? Mais 7, mais 2. Então, a soma total agora é 3. E a média é 0,75. Só que os suficientistas ainda diriam que, por vezes, a situação que apresenta menor soma total e menor média pode ser melhor. Porque aqui, pelo menos, temos 2 indivíduos minimamente bem. Isso é uma ideia de uma concepção suficientista. Vamos ver agora concepções que se preocupam com o nível de bem-estar de quem se encontra na pior situação, que é, por exemplo, vamos ver 3 delas, tá? Uma concepção maximin, uma prioritarista e uma igualitarista. O suficientismo também se preocupa um pouco com isso, tá? Mas eu estou apresentando assim por cima para não precisar entrar em detalhes muito complicados. Tá? O suficientismo se preocupa com o quão bem ou mal os indivíduos estão, desde que eles não tenham o suficiente, mas acima do suficiente, tanto faz. Tá? Essas outras perspectivas que a gente vai ver agora, não. Tá? Elas se preocupam com quão bem ou mal cada um está, independentemente do quão bem ou mal eles se encontram. Vamos ver. Uma concepção maximin vai dizer o seguinte: uma situação é melhor quanto maior for o nível de quem está pior. Por exemplo, vamos ver de novo, uma situação S1, onde A tem mais 6, B tem mais 4, C menos 5, D menos 1. Né? Sofrimento total é menos 6, né? Menos 5, menos 1. Felicidade total mais 10, né? Que é mais 6 mais 4, e a soma total é mais 4, né? 10 menos 6. A média é mais 1. Os indivíduos que têm o suficiente são 2. Tá? Vamos ver uma outra situação. A tem mais 8, melhorou um pouquinho. B tem mais 2, diminuiu um pouco. C tem menos 4, melhorou um pouquinho. D tem menos 2, piorou um pouco. Sofrimento total também é menos 6. Tá? Felicidade total é 10, aqui, ó. 8 mais 2. A soma total é 4. Tá? E a média é 1. Os indivíduos que têm o suficiente também são 2. Então, segundo uma concepção maximizadora da soma, essas duas situações são igualmente boas, porque a soma total é 4. Segundo a maximização da média também, né, que é mais 1. Segundo a concepção que é baseada no sofrimento total também, que é menos 6. E segundo uma concepção suficientista também, porque nas duas situações nós temos 2 indivíduos que têm o suficiente. Né? Então, mais uma concepção maximin diria que essa situação 2 aqui ela é melhor. Por quê? Qual é o indivíduo que está pior em ambas as situações? É o indivíduo C. Só que aqui na primeira ele está com menos 5. Ele está ainda pior do que ele está na segunda. Na segunda ele melhorou um pouquinho. Ele está em menos 4. Então, uma concepção maximin vai dizer
que uma situação é melhor sob certo aspecto, quanto maior for o nível de quem está pior. Deu de ouvir agora? Tá, obrigado. Então, ali, né, o maximin se basearia no nível de quem está pior. Vamos ver agora qual é a diferença do maximin para uma concepção prioritarista. Tá? Vamos ver. O prioritarismo também se preocupa fortemente com a situação de quem está pior, mas não só isso. Tá? Vamos ver por que o prioritarismo não se preocupa só com isso. Tá? Vamos supor que a gente tem agora uma situação só com 2 indivíduos, tá? E a gente tem duas opções. Tá? Ou a gente escolhe a situação S1, onde o indivíduo A fica com menos 48 de sofrimento e o indivíduo B com menos 49. Ou seja, os dois estão sofrendo bastante. Ou a gente escolhe a situação S2, onde a situação do indivíduo A é menos 50, ou seja, é ainda pior do que ele está em S1, mas a situação do indivíduo B é bem menos pior do que seria, né? Menos 30. Uma concepção maximin se basearia por saber onde que o indivíduo que está pior tem um nível mais alto. Então, o maximin diria, S1 é melhor, porque aqui quem está pior, que é o A, né, está com menos 49. S2, quem está pior é o A, com menos 50, ele está ainda pior. Então, maximin diria para escolher S1 aqui. Mas o prioritarismo, ele leva em conta o quão ruim alguém está, mas ele também leva em conta o quanto de bem seria possível fazer. Então, o maximin diria que na situação S1, a gente tem 2 indivíduos muito mal. Na situação, o prioritarismo, agora, tá falando maximin? Desculpa, eu me enganei. O prioritarismo diria que, olha, na primeira situação, apesar de o indivíduo que está pior estar um pouquinho melhor, a gente tem 2 indivíduos muito mal. Os 2 estão sofrendo muito. E esses 2, pelo menos, um deles teve um alívio considerável. Tá? Então, qual é a ideia, né? Quais são os princípios por trás do prioritarismo? A ideia é assim, ó. Ela, assim como a concepção maximizadora da soma, ela também visa maximizar o total do benefício a ser produzido. Tá? Só que ela vai dar um peso extra às unidades adicionais de valor, dependendo do quão mal alguém está. Em outras palavras, para o prioritarismo, faz diferença você dar uma unidade adicional de valor para quem já está bem e dar essa mesma unidade adicional para quem já está mal. Para quem está mal. O prioritarismo vai dizer que tem mais valor você melhorar a situação de quem está mal do que melhorar a situação de quem já está bem. Né? Então, vamos ver como é que esse princípio prioritarista seria diferente do princípio que se baseia na maximização da soma. Tá? Então, vamos supor que a gente tem agora 3 situações, tá? S1, S2, S3. E só temos 2 indivíduos. Aí, né? Na situação A, situação 1, A tem mais 20, B tem menos 10. Né? O A está muito bem, o B está sofrendo. O total é mais 10. Né? Na situação S2, o A tem mais 25 e o B tem menos 10. Ou seja, o total dá mais 15. Está maior ainda do que na primeira, porque melhorou a situação de quem já estava bem. Só que, supondo que fosse possível, em vez de melhorar em 5 pontos a situação de quem já está bem, que é o A, a gente melhorasse em 5 pontos a situação do B, que está mal. Né? O total também aqui daria mais 15, como na segunda. Né? Então, segundo uma concepção maximizadora da soma, S2 e S3 são igualmente boas. Tá? Segundo uma concepção prioritarista, S3 é melhor do que S2. Por quê? Na verdade, o prioritarista diria que S3 o total não é mais 15. O total é mais, não sei quanto, mas diria que você dá unidades adicionais de valor para quem está mal, tem mais valor no total do que dar essas unidades para quem já está bem. Tá?
Então, o princípio prioritarista, ele é um pouco parecido com o princípio da utilidade marginal decrescente. O Gustavo acho que conhece bem esse princípio, né, no utilitarismo e tal. Mas vamos ver agora que tem uma diferença importante, tá? Vamos comparar, então, o princípio da utilidade marginal decrescente com o princípio prioritarista, tá? É bem parecido, mas tem uma diferença crucial. O princípio da utilidade marginal decrescente, ele é um princípio muito utilizado pelas concepções que se baseiam na soma total. A maximização da soma foi aquela primeira que a gente viu, tá? Esse princípio da utilidade marginal decrescente diz o seguinte: se você tem recursos para distribuir, você dá uma unidade adicional de recursos para quem tem menos recursos. Isso é mais eficiente para maximizar a soma total do que se a gente der esse recurso para quem já tem bastante. Por exemplo, vou dar um exemplo lá que o Peter Singer dá no Ética Prática. Acho que o Gustavo lembra desse exemplo, né? Que se tem uma família que está lutando para passar a semana lá com 1 quilo de arroz, se eu der 1 quilo de arroz adicional para essa família, isso gera mais, mais diminuição de sofrimento ou mais felicidade do que se eu der esse quilo para alguém que já tem muito arroz. Tá? Então, o princípio da utilidade marginal decrescente diz, então, que quanto menos recursos alguém tiver, unidades adicionais de um recurso geram maior felicidade na soma total. Então, o princípio da utilidade marginal decrescente, ele fala sobre distribuição de recursos. Agora, o princípio prioritarista fala do próprio valor das unidades adicionais de bem-estar. Então, enquanto o princípio da utilidade marginal decrescente diz o seguinte, ó, uma unidade adicional de recurso é mais eficiente em maximizar o total agregado de bem-estar se for dada a quem tem menos desse recurso. Tá? O princípio prioritarista ele não está falando de recursos, ele está falando do próprio valor do bem-estar. O princípio prioritarista diz o seguinte: uma unidade adicional de bem-estar possui mais valor quanto menor o nível de bem-estar de quem receberia essa unidade adicional. Então, não é a distribuição dos recursos, é do próprio bem-estar. Então, recapitulando, o princípio da utilidade marginal decrescente fala da distribuição de recursos e o princípio prioritarista fala do valor das unidades de bem-estar. Então, a maneira que, por exemplo, o Derek Parfit, que é um dos proponentes do prioritarismo, resume essa diferença é assim. Na concepção maximizadora da soma, aquela primeira que a gente viu, os recursos possuem valor marginal decrescente na meta de maximizar a soma total do bem-estar. Ou seja, dar mais recursos para quem tem menos é mais eficiente para maximizar a soma total. E na concepção prioritarista, é o próprio bem-estar que possui valor marginal decrescente. Ou seja, melhorar a situação de quem está pior tem mais valor, independentemente dos recursos. Tá? Vamos ver uma última concepção, que é a concepção igualitarista. Tá? A concepção igualitarista, eu vou passar ela por cima hoje, porque a gente vai ver detalhadamente quando a gente estudar a concepção ética, que é baseada nela. Tá? Diz o seguinte: uma situação é melhor, em certo aspecto, quanto melhor estiver distribuído o valor total entre os indivíduos. Por exemplo, vamos supor que tenha duas situações que têm o mesmo total. Tá? Na situação S1, o indivíduo A tem mais 25 e o B tem menos 10. Então, a gente tem um total de mais 15. Tá? E a desigualdade aqui é muito grande, né? É de 35 pontos. Né? 25 e 10. Né? Mais 25 e menos 10. Em S2, a gente tem também um total de mais 15, né? Porque o A tem mais 20 e o B tem menos 5. Só que aqui a desigualdade é menor, é menos 25. Então, os igualitaristas diriam que, sob certo aspecto, na verdade, eles diriam que, no geral, tudo considerado, S2 é melhor, né? Porque ela tem o total igual e a desigualdade é menor. Mas, em situações com totais diferentes, também a gente pode fazer uma avaliação parecida. Por exemplo, em S1, nós temos A com mais 25 e B com menos 10. É um total com mais 15. E a desigualdade, como vimos, é menos 35. Né? É uma desigualdade grande.
Em S2, a situação do A agora é mais 15, não é tão boa quanto era. Mas do B melhorou consideravelmente, menos 1. Ele está sofrendo muito menos. E a soma total é mais 14. Né? Só que a desigualdade diminuiu consideravelmente, menos 16. Uma concepção que é baseada na soma total diria que S1 é melhor. Uma concepção igualitarista diria que, apesar do total aqui ser um pouco menor, é preferível porque a desigualdade diminuiu muito. Tem uma objeção à concepção igualitarista, que se chama objeção da igualação por baixo, que diz o seguinte: tá, quer dizer então que numa situação onde todo mundo está pior, mas está igualmente pior, isso seria melhor? Né? Então, vamos supor assim, ó, S1, o A tem mais 15 e o B tem mais 14. A soma total seria mais 29. A desigualdade é de 1 ponto. Tá? Em S2 não tem desigualdade, todos os dois estão com mais 1. Só que a soma total aqui é muito pequena, né? Parece que ninguém preferiria estar em S2, né? Nem o A, nem o B. Né? Todos os dois preferiam estar em S1, mesmo que tenha um pouco de desigualdade. Né? Então, depois a gente vai discutir na próxima aula como que os igualitaristas respondem à objeção da igualação por baixo, em detalhes, tá? Mas só para deixar claro agora, o igualitarismo não defende isso aqui, tá? Porque não existe nenhum tipo de igualitarismo que defenda que o único princípio que importa é diminuir a desigualdade. Geralmente isso é combinado ou com o princípio prioritarista ou com o princípio de maximização da soma, tá? Então, depois a gente vai ver na próxima aula algumas respostas possíveis. Só para não tomar mais o tempo de vocês, eu vou citar algumas outras concepções aqui que por vezes entram nesse debate, tá? Que elas não têm a ver tanto com essa distribuição de valor entre os indivíduos. Tá? Uma delas tem, né? Por exemplo, tem uma concepção elitista que vai dizer que uma situação é melhor, em certo aspecto, quanto maior for o nível de bem-estar de quem se encontra na melhor situação. É o oposto do Maximin. Né? O Maximin se preocupa em melhorar a situação dos que está pior, e a concepção elitista se preocupa em maximizar a situação daqueles que já estão melhor. Né? Tem uma concepção egoísta, que diz que uma situação é melhor, em certo aspecto, quanto maior for o nível de bem-estar daquele que está avaliando a situação. Né? Eu não vou discutir aqui o egoísmo, porque lá no curso, vocês já devem ter visto, tem um vídeo só discutindo as razões para a gente rejeitar o egoísmo. Tá? Então, a gente não vai abordar aqui, mas só para citar que é uma outra concepção que, por vezes, surge nos debates. E, por fim, tem algumas concepções que são centradas não no bem-estar comparativo dos indivíduos, nem em maximização de soma, nem de média, nem de nada disso, mas são centradas em tipos de ações. Por exemplo, vai avaliar o quão boa ou ruim é uma situação pela quantidade de direitos respeitados, e não nas consequências desses direitos respeitados no bem-estar de quem seria afetado, mas no tipo de ação. Ou, por exemplo, na quantidade de promessas que são cumpridas, na quantidade de relações de amizade que teriam, e por aí vai. E como a gente viu, tem muitas concepções de valor. Né? Maximização da média, maximização da soma, maximismo, prioritarismo, suficientismo, uma cacetada. Tem concepções que adotam um desses princípios só. Mas como a gente viu, como por exemplo o igualitarismo, adota mais de um. Tem algumas que adotam muitos. Né? E em todas essas concepções que adotam mais de um, vai surgir a questão lá da comensurabilidade. Né? Por exemplo, o quão tolerável seria diminuições na soma total para diminuir a desigualdade? Né? O quão tolerável seria tentar aumentar a soma total se isso gerar muita desigualdade e por aí vai. Tá? Eu terminei a apresentação, desculpa tomar esse tempo todo de vocês. Eu vou parar de compartilhar aqui e agora a gente pode conversar. Quem tiver alguma pergunta, pode postar lá no chat, ou pode levantar a mão, igual a gente combinou no encontro passado, que eu abro o microfone. Alguém? Dá-lhe uma, dá-lhe duas. Acho que foi bem densa, né, a aula de hoje, né, o conteúdo, né? Muito, muito conteúdo, mas aproveitem vocês, porque por vezes, mesmo em curso de filosofia, não consegue abordar esse conteúdo na quantidade que o professor abordou hoje, né? Então, se tiver alguma dúvida, seria um bom momento.
Tem a pergunta do Gabriel ali. O senhor quer que eu leia ou o senhor mesmo lê? Posso ler? Ok. Então, o Gabriel, né, está perguntando se eu poderia explicar novamente sobre os aspectos pessoais e impessoais, diretos e indiretos. Claro. Então, obrigado pela questão. Então, essa divisão, né, entre aspectos pessoais e impessoais, ela não é uma nomenclatura utilizada por todos os autores em teorias do valor, mas por vezes surge, né? Então, uma perspectiva pessoal do valor, né? Novamente, não vamos confundir com aquela ideia de que valores são coisas pessoais, cada um tem os seus, não é nesse sentido, tá? Uma concepção pessoal do valor diz que para uma situação ser boa ou ruim, melhor ou pior, tem que haver nessa situação indivíduos, seres sencientes, que seriam prejudicados ou beneficiados nessa situação. Por exemplo, todos aqueles exemplos que a gente viu com níveis de bem-estar, lá, mais 10, menos 8, etc. Existem concepções do valor que, por outro lado, elas são impessoais. Elas dizem que pode haver situações onde não tem nenhum indivíduo e elas ainda assim serem boas ou ruins. Como? Né? De duas maneiras. Uma delas são concepções impessoais indiretas. Por exemplo, quando você tem uma situação onde não tem nenhum indivíduo, mas é possível fazer surgir indivíduos com vidas positivas nessa situação. Ou então fazer alguma ação que surja tanto indivíduos com vidas positivas quanto indivíduos com vidas negativas nessa situação. Né? Então, essas situações são impessoais no sentido de que elas dizem que, olha, é possível existir um mundo sem indivíduo nenhum, mas que ele ainda seja negativo sob certo aspecto, porque poderia existir indivíduos com vidas significativas nesse mundo, mas isso não aconteceu. Tá? Mas elas são impessoais no sentido meramente indireto, porque lá no final das contas elas vão dizer que aquela situação é ruim, porque poderia existir indivíduos que poderiam ser beneficiados se viessem a nascer, por exemplo, e isso não acontece. Tá? Então, lá no final das contas, a preocupação dessa visão ela é impessoal. Tá? Só que ela é pessoal, desculpa, só que ela é indireta. Ela está preocupada com os indivíduos que poderiam vir a existir. Então, isso, como eu disse, é muito discutido em ética das populações. Né? Então, agora, isso tudo é diferente das perspectivas que elas são impessoais diretas. Elas não estão preocupadas nem com indivíduos que estão ali com que o bem-estar poderia ser positivo ou negativo, e nem se poderia existir, nascer mais indivíduos ali com bem-estar positivo. Elas estão preocupadas com aspectos daquela situação que não são indivíduos. Por exemplo, é comum, dentro das suas perspectivas, elas defenderem que obras de arte têm valor em si. Ou seja, elas defendem que o valor das obras de arte não estão na experiência que elas produzem em quem está apreciando aquela obra de arte, seja um quadro, seja uma música, uma escultura, sei lá. Elas defendem que são as próprias obras de arte que são as portadoras deste valor. E segundo essas perspectivas, o fato de uma obra de arte ser destruída seria algo negativo, mesmo em um mundo onde não existisse mais ninguém. Né? Então, vou dar aquele exemplo novamente. Vamos supor que aconteceu, um cometa explodiu e dizimou toda a vida senciente na Terra, e também, num primeiro mundo A, esse cometa destruiu, sei lá, a Mona Lisa. Tá? E no mundo B, o cometa também matou todos os seres sencientes, mas a Mona Lisa escapou intacta, o quadro. Né? Uma concepção impessoal do valor que dissesse que a Mona Lisa tem valor em si, esse quadro, diria que o mundo B é melhor, né? Independentemente de não haver mais ninguém nesse mundo. Então, esse tipo de concepção impessoal do valor, ela é muito presente nas visões ambientalistas, né? Que dizem, por exemplo, que ecossistemas e espécies têm valor em si, mesmo que não exista nenhum ser senciente. Não sei se sanou a dúvida do Gabriel, se ele quer comentar. Ok. Ok, obrigado, Gabriel, obrigado pela sua pergunta. O Dante, né, quer comentar agora? Oi, boa noite, Luciano. É uma pergunta pontual. Você
fala as teorias do bem-estar e cita as correntes, né, preferencialismo, experiencialismo. Daria para agregar o nome de pelo menos um autor, né, mais recente, assim, que aborda essas diferentes correntes, só para a gente acrescentar aqui nesse conteúdo? Pelo menos um autor. Né? Sim, depois eu posso... Obrigado pela questão, Dante. Depois eu posso passar para vocês uma lista de referências lá, mas, por exemplo, um livro que tem isso tudo muito detalhado é do Shelley Kagan, é o Normative Ethics. E a primeira parte é sobre teorias do bem-estar e teorias do valor, e aí depois tem as teorias éticas, né? Deixa eu ver se tem algum outro mais didático, assim, sobre teorias do valor. Acho que esse é o mais indicado. Tem um da Julia Driver, que é Ethics de Fundamental. Não lembro se esse é o título, eu tenho que ver aqui, mas acho que sim. Posso depois botar a referência completa lá dessas duas obras, né? Mas queria também exemplos de autores que defendem cada uma daquelas três posições? Tá. Então, por exemplo, o preferencialismo, acho que o autor mais conhecido que defendeu isso na ética contemporânea, essa teoria do bem-estar, mas que atualmente não defende mais, é o Peter Singer, né? Um dos autores mais conhecidos da ética animal. Em 2015, ele publicou um livro dizendo que ele mudou para o experiencialismo, que ele acha agora o experiencialismo mais plausível. Né? Mas o experiencialismo, por exemplo, um proponente famoso é o Jeremy Bentham, né? O David Hume também. Né? E teorias de lista objetiva, por exemplo, o Derek Parfit, ele defende uma teoria de lista objetiva que ela combina o experiencialismo, acho que certos aspectos do preferencialismo, naquele sistema de preferências ideais, né, que a gente teria se tivesse as informações relevantes, e também aspectos de lista objetiva. Né? Por exemplo, conhecimento, amizade, etc. Não sei se o James Rachel, no último capítulo do Elementos da Filosofia Moral, ele fala de estratégias múltiplas, no sentido de que poderiam existir concepções diferentes de bem-estar que seriam realizadas de acordo com as aptidões de cada indivíduo, mas eu não sei se daria de classificar ele como proponente de teoria de lista objetivas. Mas depois posso enviar umas referências mais completas. Obrigado pela pergunta. Vocês querem se colocar mais alguma coisa, Dante? O Dante pediu para o senhor escrever o nome do Derek Parf. Desculpa, Dante, eu não sei se o microfone está aberto, pode falar. Não, tá certo, Luciano, era isso mesmo, te agradeço. Só se puder escrever o nome desse Derek Parker, é isso? Parfit. Eu vou botar o nome do livro ali também. Parfit. Isso, está ótimo, obrigado, tá? É isso aí. Ótimo. O Ivo Sérgio, Ivo, você quer que eu abra o seu microfone para te fazer pergunta? Acho que a conexão. Vou mandar uma solicitação para ti, Ivo, e se você quiser, você pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Estamos te ouvindo. Ouvindo? Sim. Bom. Não, só queria. Só está preparado para fazer. Continue, pode continuar. Estamos aqui juntos. Obrigado. Sim, tudo bem. Mais alguém tem alguma pergunta? Alguma questão para colocar? Alguma dúvida? Só enquanto alguém pensa em alguma pergunta, só para dar um aviso, se vocês tiverem qualquer outra pergunta sobre qualquer outra questão relacionada com a ética animal ou com isso aqui, e quiserem perguntar lá no meio da semana, podem botar lá no fórum, porque até acho legal, porque dá tempo de eu dar uma resposta, botar lá referências e botar uma respostinha mais completa. Podem usar e abusar do fórum lá, tá?
Mas se alguém tiver mais questões agora, temos bastante tempo ainda, até 9 horas. Ah, o Dante está colocando. Dante, você está cadastrado lá na plataforma do curso? Tá, então, porque o professor usou o termo fórum, mas lá vai aparecer como... Ai, me fugiu o nome aqui agora, Luciano. Como é que aparece lá? Tem aqui atividades... Mural. Eu lembrei. Desculpa, eu peço desculpa para vocês, eu não estou com mais nada aberto no meu computador, aqui ele travou geral. Então, assim, eu estou usando o mínimo possível para não derrubar a conexão de hoje. Então, nem digitar também eu estou evitando. Mas é porque o conteúdo, quando você entra na plataforma, tem um mural que toda mensagem que escreve, ela cai lá. E na guia atividades é onde realmente está o conteúdo do curso que a gente vai postando semana a semana. O que acontece é que a gente faz o conteúdo, faz a postagem do conteúdo na guia atividades e ela te avisa que caiu aquele conteúdo lá no mural. Então, tem algumas pessoas achando que o conteúdo do curso está no mural. Também está lá no mural, mas o conteúdo mesmo, com os vídeos e as questões, e inclusive outras informações, você encontra na guia atividades. Sim, perguntando aqui, comentamos no próprio mural? Então, sim, pode comentar lá no mural. Se for uma dúvida mais genérica, vamos colocar assim, com relação ao curso, mas mais genérica, pode colocar lá, porque quando é postado lá no mural, eu e o professor Luciano recebemos um e-mail falando que você postou uma mensagem lá. Agora, caso você esteja assistindo um vídeo e tenha uma dúvida específica sobre aquele vídeo, você pode fazer o comentário, colocar sua dúvida na própria postagem do vídeo específico também. Então, tem sempre essa, não só do vídeo, ou da questão também, né? Mas tem outros tópicos, quando vocês vão lá em atividades, né? Tem informações sobre o curso, tem bastante conteúdo lá. Então, se você tiver alguma dúvida com relação àquele conteúdo específico, você pode postar lá no mural, mas você também pode fazer postar sua pergunta, sua dúvida, naquele chat que aparece no tópico específico, quando você abre. Tem uma pergunta da Carolina ali, não sei se ela quer abrir o microfone, o que é que a gente lê. Desculpa, Carolina, eu não tinha visto. Eu vou mandar uma notificação para você abrir seu microfone. Só um instante. Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo, Carolina. Boa noite. Eu cheguei um pouco atrasada hoje na aula, mas eu peguei um pouco do professor falando sobre as teorias e a diferença de uma para outra. E aí também ele disse sobre que, eu acho que é o Peter Singer, né? Algo assim, mudou de preferência na teoria que ele seguia e mudou para outra teoria. E eu queria saber. Por que que você acha que ele mudou? Como que acontece isso, na sua opinião, na opinião de vocês? Obrigado, Carolina, pela pergunta. Então, né, eu não li esse livro todo do Singer ainda, eu estou lendo, mas ele é um livro que ele mudou bastante coisa em relação à visão que ele defendeu, pelo menos desde a década de 70. Duas mudanças marcantes que tem, acho que são sobre essa teoria do bem-estar, né, que ele defendeu o preferencialismo desde lá, pelo menos, do Ética Prática, que é de 79, e ele agora defende que o hedonismo, né, o experiencialismo, é a teoria mais plausível do bem-estar. E também ele foi, durante a vida inteira, um defensor do antirrealismo moral, né? Que é aquela ideia de que não existem verdades objetivas em ética, e agora ele defende que sim, que existem, ele defende o realismo moral. Bom, o que eu acho que faz as pessoas mudarem? Bom, acho que no caso do Singer e de boa parte talvez a imensa maioria dos autores da ética contemporânea, são pessoas assim que têm uma honestidade intelectual muito grande, né? Então, se eles veem um argumento que realmente eles não conseguem refutar, ou que eles veem que o outro lado está com a razão, eles simplesmente admitem que estavam errados e mudam de posição, né? Então, acho que isso é uma coisa admirável, que
que raramente a gente vê assim nos debates, né? Devia ser o padrão, mas não é. E ainda que, por exemplo, eu discorde de muitas questões práticas em relação ao que o Singer propõe, acho que essa característica dele é uma coisa admirável, assim, se alguém dá um argumento e mostra que realmente o que ele defendia é implausível, ele não tem problemas em mudar, né? Especificamente em relação a essa teoria do bem-estar, eu não sei exatamente o que fez ele mudar, porque eu não cheguei nessa parte, assim, né? Mas me parece que essa mudança dele em relação à teoria do bem-estar tem implicações práticas muito interessantes. Por exemplo, antes ele adotava uma forma de preferencialismo que dizia o seguinte, que para um indivíduo ser prejudicado com a morte tem que violar uma preferência orientada para o futuro. Então, por exemplo, se alguém tem um plano de viajar semana que vem e morre, e esse alguém é prejudicado se morrer, tá? Não por ele lamentar não ter viajado, porque a pessoa vai morrer de qualquer jeito, mas devido a ter feito um plano e não ter isso concretizado. Só que isso tem uma implicação, né, de que aqueles seres que não são capazes de planejar o futuro não seriam prejudicados com a morte. Por exemplo, as crianças até certa idade, né, os bebês ou pessoas que teriam alguma doença mental que impediria elas de ter uma concepção orientada para o futuro. Agora, como o Singer mudou para o experiencialismo, então antes ele defendia que os animais não humanos, apenas aqueles animais, humanos ou não humanos, que fossem capazes de fazer planos para o futuro seriam prejudicados com a morte. Agora, como ele é um experiencialista, e o experiencialismo mantém que a morte é um dano porque impede aquele indivíduo de desfrutar experiências positivas, independentemente de se alguém ser capaz de planejar o futuro ou não, então que todo ser senciente que teria uma vida minimamente positiva pela frente seria prejudicado com a morte, mesmo que não seja capaz de planos para o futuro. Então, nesse novo livro do Singer, não é tão novo, é de 2015, é o Ponto de Vista do Universo, é o nome do livro, ele reconhece que todo ser senciente, mesmo aqueles que não são capazes de planejar o futuro, seriam prejudicados com a morte. Então, é uma mudança teórica que tem grandes implicações práticas na visão dele. Não sei se a Carolina quer comentar mais. Não, é isso mesmo. Obrigada, professor. Obrigada pela oportunidade. Muito legal saber mais sobre isso. Para mim está sendo muito importante e vou me aprofundar nas teorias primeiro, porque eu estou realmente bem rasa ainda no assunto, mas eu agradeço. Luciano, tem aqui no chat a pergunta do Luiz Felipe. Ele pergunta assim: que texto o Singer já defendeu de modo mais elaborado o antirrealismo moral? Então, no Ética Prática, tem um capítulo que é Por que devemos ser morais? Algo nesse, por que havemos de ser morais? Algo nesse sentido. E ali ele defende o antirrealismo moral. Não sei se tem um outro livro. Acho que no Como Havemos de Viver, se eu não me engano, tem uma parte. Mas eu acho que onde está mais elaborado é nesse capítulo do Ética Prática. Eu acho que é o último capítulo, se eu não me engano. Eu acho que é Porque Havemos de Ser Morais, algo assim. Mas agora, nesse livro, O Ponto de Vista do Universo, né? Ele é um livro inteiro defendendo o realismo moral. Na verdade, ele parte da teoria do Henry Sidgwick, né? Que tem lá Os Métodos da Ética, né? Que é um livro considerado um dos grandes clássicos da ética, né? Que foi escrito no século XIX. E o Henry Sidgwick defende lá uma teoria consequencialista, normativa, mas na visão do Henry Sidgwick não teria como mostrar que dar igual consideração a todos os seres sencientes é a visão correta e não, por exemplo, o egoísmo, né? O Henry Sidgwick achava que nesse ponto não tinha como argumentar e como provar. E o Singer, partindo da teoria do Sidgwick, ele defende agora que sim, tem como mostrar que o egoísmo está objetivamente errado.
Acho que ele comentou mais alguma coisa, né? Sim, agora o Luiz Felipe está perguntando: toda a argumentação desenvolvida no Ética Prática é considerando que o princípio da igual consideração de interesse não possui valor de verdade? Então, sim, é no seguinte sentido, o que o Singer defende, né? Se queremos ser consistentes, se queremos ser coerentes, então temos que aceitar a igual consideração. Mas na visão que ele defendia na época, né? Se alguém deixa de querer ser coerente, então não teria o dever de aceitar a igual consideração. Mas recentemente ele mudou essa posição. Não sei se o Luiz Felipe quer comentar mais. Mais alguma questão, pessoal? Acho que tem um comentário ali da Luciene, mas eu não sei se é só um comentário, se ela quer perguntar também, se ela quiser. Como, como vocês perceberam, né, todos estão com o microfone desligado, né? Eu expliquei para vocês no ano passado, né? Isso é por questão de invasão, então a gente acaba tendo que tomar umas precauções. É chato, né? Mas a gente acaba tendo que tomar esses cuidados. Então, se alguém quiser que abra o microfone, pode escrever no chat aqui, que aí eu mando a notificação para ti, aparece na sua tela aí, perguntando se você quer abrir o microfone, você pode abrir o microfone, fazer pergunta. E, professor Luciano, eu deixo a seu critério, tá? Quando o senhor quiser encerrar, fique à vontade. Ok, então, assim, se ninguém tem mais perguntas, então podemos todo mundo jantar, descansar. Não sei se o Gustavo tem alguma pergunta, não? Não, não, na verdade, eu não me considero aqui muito melhor do que a maioria dos colegas aqui. É muito conteúdo, mesmo tendo passado pelo curso de filosofia, eu confesso ao senhor que várias dessas teorias aí a gente acaba não estudando, a gente vê muita coisa na filosofia, né? Então, você acaba geralmente se aprofundando em uma ou duas teorias, né? Então, muito do que o senhor falou para mim também é novo. E essa gravação, por sorte, a gente gravou o encontro de hoje, porque eu confesso ao senhor que vai ser uma aula que eu vou assistir provavelmente mais duas, três vezes, para dar conta de assimilar tudo, né? E tentar, ainda mais conforme for desenvolvendo as próximas aulas, né? Que o senhor for dando, contextualizar isso de hoje com as próximas aulas e depois levar isso para o curso e para a questão dos direitos dos animais, né? Sim, eu também não, eu tive contato com essas teorias bem depois de eu ter terminado o mestrado, por exemplo, com tudo isso que a gente... E é básico, né? São questões básicas para a gente entender o resto, assim. Então, o Euvaldo está perguntando se vai ser disponibilizado o material de hoje. Sim, depois a gente vai estar no canal do YouTube, tanto do Grupo de Estudos de Ética Animal da Federal de Uberlândia, quanto no canal da Ética Animal. E os slides, professor Luciano, se o senhor puder, não tiver nenhum problema, se puder disponibilizar também, a gente posta ele lá na plataforma junto com a aula, se Então, não houver problema. os slides eu estou sempre mudando porque eu sempre acabo achando vários erros, mas acho que aparece os slides nos vídeos, né? Então acho que tá bem, assim, porque amanhã eu não vou gostar desses slides aqui, mas então agradeço a presença de vocês, viu? Muito muito obrigado por terem a paciência de assistir até o final. E fico muito contente que vocês tenham interesse nessas questões. E lembrando, né, durante a semana, quem quiser usar o fórum lá, pode fazer perguntas à vontade. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas tento responder logo nos dias seguintes. Sabe? Ok. Bom, reconheço que o conteúdo dessa aula foi bastante coisa, né? Mas, bom, vai ficar a gravação aí para vocês estudarem quando quiserem. Talvez aí no futuro eu tente fazer algum artigo resumindo isso tudo, mas enfim, por enquanto não tem nada escrito. Valeu, então, muito obrigado. Obrigado, Gustavo, pelo apoio, todos vocês pela atenção e pela paciência. Boa noite. Muito obrigado.
Obrigado, gente. Tudo de bom.